A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É lícito o cristão, o crente em Jesus Cristo, usar bermuda? É pecado usar bermuda? Tem cristão que não concorda em o crente usar bermuda. Para esse tipo de cristão, o crente tem que sempre estar de calça. O crente não pode ficar com as pernas à mostra, e que crente que usa bermuda é um cristão morno e mundano. Para muitos crentes, a bermuda é uma veste sensual e indecente. Também citam os que são contra o crente usar bermuda. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que diz: Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Tem crente que anda só de calça por ter vergonha de suas pernas, e não porque ele prefere andar só de calça. Então, por algum motivo ou outro, tem cristão que só anda de calça, por vergonha das suas pernas por causa disso ou daquilo. Tem crente que usa a bermuda em público e não se sente incomodado com isso. Muitos cristãos só andam de calça por motivo de santidade e separação do mundo. Tem crente que é contra o crente usar bermuda. E esse crente que é contra o crente usar bermuda diz que até para dormir o crente não deve dormir de bermuda, e muito menos dormir de cueca. O crente tem que dormir de calça, ou seja, o crente tem que estar de calça 24 horas por dia. Esse crente que alega que o crente não pode dormir de bermuda e tem que dormir só de calça, por exemplo, se acontece algo ruim, a casa dele pega fogo, ou ele precisa sair às pressas de sua casa por um motivo ou por outro, será que se ele está de cueca, ou de bermuda, ou de calção dormindo, será que vai dar tempo de ele colocar uma calça? Aí, se não der tempo, ele vai sair lá fora, onde vai estar muitas pessoas, vizinhos, e vão ver ele só de bermuda, ou só de calção, ou só de cueca. E isso não será bom. Ele estará dando um mau testemunho para o Evangelho de Cristo. É isso que pensam alguns crentes que dizem que o crente tem que dormir só de calça. Minha opinião, irmão Fabiano, sobre esse assunto. A verdade é que em toda a palavra de Deus você não encontra nenhuma passagem onde diz que Deus proíbe o cristão de usar bermuda, e também nenhuma passagem onde Deus permite o cristão usar bermuda. O que a Bíblia diz é que a mulher evite usar trajes indecentes, provocantes e sensuais. Em Timóteo capítulo 2, versículo 9. Sobre esse assunto, eu vou deixar o link no final desse vídeo, que tem o nome Usos e Costumes. Eu tenho 2 irmãos em Cristo que nunca os vi de bermuda ou de calção, só os vi de calça. Jesus, Moisés, Arão e os profetas usavam túnicas. Claro que hoje em dia você não precisa usar túnicas como foi nos tempos bíblicos. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, se eu disser que não uso bermuda, estarei mentindo. Eu uso bermuda, mas só em casa. Uso bermuda em casa por causa do calor do verão, principalmente. Fora de casa, eu não saio de bermuda. Saio sempre de calça. Até mesmo quando vou fazer caminhadas. Não me sinto à vontade em sair de bermuda em público. Até um certo tempo atrás, eu fazia minhas caminhadas de bermuda. E em uma dessas caminhadas, senti de não fazer mais caminhadas de bermuda. Também não me sinto bem falando de Jesus para alguém usando bermuda. Já falei de Jesus para algumas pessoas durante uma caminhada, e ainda bem que eu estava de calça. Hoje só faço minhas caminhadas de calça, mesmo sendo no verão. Não importa o quão quente esteja. Gostaria de não usar bermuda nem em casa, mas como sou muito caloroso, fica difícil para eu estar só de calça o tempo todo, principalmente no verão. Por isso que eu sou mais do inverno do que do verão. A mesma coisa é com a camiseta.
Quando eu não era convertido, eu andava sem camisa para lá e para cá. Hoje, como crente em Jesus Cristo que sou, glória a Deus, não procedo mais assim, pois também não me sentiria à vontade em andar sem camisa para lá e para cá, principalmente em público. Em casa, principalmente no verão, estou sempre sem camisa. Mas quando chega alguém, seja essa pessoa crente ou não, ou se eu preciso sair, eu coloco uma camiseta. Sem camisa fora de casa? Não, jamais, nunca, never. Não me sinto bem nem em piscinas estar sem camisa, ainda mais em piscina pública. Se eu estou em casa de bermuda e recebo uma visita de um casal, sejam eles crentes ou não, ou de um irmão só, ou se é uma visita de um agente de saúde ou outro, eu tiro a bermuda e coloco uma calça, ou coloco a calça por cima da bermuda para atendê-los. É coisa minha, é coisa de crente. Dias atrás, o meu irmão de Porto Alegre estava aqui em Chapecó me visitando. Ele não é cristão, ele não é crente, não é convertido. Aí ele estranhou de eu estar só de calça. Até ele falou, mas o Fabiano só fica de calça, mas tira essa calça, coloca uma bermuda. Aí eu falei, isso é coisa de crente, você não entende. Como eu disse, não me sinto à vontade de andar de bermuda para lá e para cá e de estar de bermuda em casa com visitas. Também quero deixar bem claro que não estou dizendo que é pecado o crente usar bermuda. Irmão Fabiano, se você não fosse crente, você andaria de bermuda para lá e para cá? Sim, com certeza. Eu não me incomodaria em andar de bermuda em público. Não sentiria nada em andar de bermuda em público. Agora, por exemplo, se o crente tem pernas bonitas e musculosas e ele sai de bermuda para lá e para cá para mostrar suas belas pernas, nesse caso eu vejo como o pecado da sensualidade. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Eu, o irmão Fabiano, já fui elogiado uma vez por uma mulher. Essa mulher disse que eu tinha umas belas coxas. Quando ela falou isso, eu estava de calção e não era convertido. Eu, o irmão Fabiano, não quero me gabar, mas minhas pernas são bonitas e torneadas. E esse é um dos motivos de eu não me sentir à vontade de andar de bermuda em público. É pecado usar bermuda se a intenção do crente é atrair os olhares da mulherada para suas pernas, que são bonitas e musculosas. Pois Jesus disse que se um homem ou mulher olhar para alguém com desejo carnal, comete pecado. Mateus capítulo 5, versículo 28. Tem mulher que sente atração por um homem através das pernas do homem. Com muitos homens também é assim. Muitos homens são atraídos por uma mulher pelas suas pernas. Concordo em que o crente andar só de calça o identifica mais como um crente em Jesus Cristo. Mas nem todo homem que anda só de calça é um crente em Jesus Cristo. E nem todo crente que só anda de calça é um crente verdadeiro. Pois crente que só anda de calça e que está em pecado é o que mais tem hoje em dia. Lembrando que tem crente que usa bermuda, que é mais espiritual do que muitos crentes que não usam bermuda. E o calção, irmão Fabiano? O calção é diferente da bermuda. A bermuda vai até os joelhos e o calção vai até a metade das coxas. Calção, eu, irmão Fabiano, não tenho e nem quero ter. Não me sentiria bem usando calção em casa e muito menos em público. Já usei calção, mas quando não era convertido. O Espírito do Senhor te fará um novo homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Êxodo capítulo 28, versículo 42. Este versículo está dizendo que o calção deveria ser usado debaixo da túnica por Arão e seus filhos, que foram escolhidos para sacerdotes. E a sunga, irmão Fabiano? Tô fora, não, never, nunca, jamais. Para começar, não tenho sunga e nem quero ter. E jamais entraria no mar, no rio ou na piscina de sunga. Nem quando eu não era convertido usava sunga, e não é agora que vou usar sunga depois de convertido. Nem de cueca eu durmo. Durmo de calça no inverno e durmo de bermuda quando está quente. A respeito de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz: Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes,
para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse versículo está dizendo para o cristão não usar bermuda? Este versículo não está se referindo à bermuda. Essa passagem é espiritual. Este versículo simboliza a preservação da fé, da pureza e das boas obras. E frequentar cultos de bermuda, irmão Fabiano, para quem é convertido, não seria lícito. Entenda que o crente tem um padrão a seguir, até mesmo na vestimenta.